Vamos fazer as questões aqui de controle. Vamos lá. Você que está no online perdeu uma informação que a gente teve no presencial que a gente não pode falar porque vai ficar gravado. É uma informação quente. Então vamos lá. Técnico do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ó. Quanto ao controle da administração pública, é correto afirmar. Essa matéria de controle cai mais para órgãos administrativos, tá? A gente gosta mais de perguntar assim. O controle interno do município é subordinado ao Tribunal de Contas do Estado. O exercício do controle externo é o exercício pelo controle externo e pelo controle interno. É exercido pelo controle externo e pelo controle interno. O controle externo é de competência do Tribunal de Contas, vinculado ao Poder Judiciário. O Tribunal de Contas é vinculado ao Legislativo. O controle externo é de competência do MP. O MP não tem nada a ver. O controle interno dos municípios de Santa Catarina é exercido por auditores do Tribunal de Contas do município? Não, né? O controle é interno e externo. Aí isso nunca mesmo que eu achei que ia cair. Uma questão de controle na prova de motorista. Isso aí, mas nem o mais otimista podia achar que podia cair isso aí na prova. Ah, essa expressão é legal, essa expressão é legal. Tá ligada a controle essa expressão. Eu acho que essa prova deles... Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei. Assinar afirmativo em que relação à expressão... Não sei nem falar isso aí. Refere-se à prestação de contas dos políticas públicas e sociedades, tem como seus objetivos a responsabilização pelos atos e resultantes decorrentes da utilização de recursos públicos, é ligada à contabilidade pública e tem como objetivo a elaboração de um orçamento sustentável para órgãos públicos. Essa palavra aí está ligada ao controle feito, né, é feito ao poder público, os órgãos que controlam o poder público. Tá? Esquece isso daí, tá? Essa daí não tem nada a ver com a história, provavelmente devia cair uma outra coisa, além do controle da administração para eles. Os tribunais de contas possuem competência constitucional para a exceção julgar as contas do chefe do Poder Executivo. Tá? Do Executivo. Hein? Governador ou prefeito. Então é porque é o seguinte, os tribunais de contas têm competência constitucional para exceção, julgar. Quem julga é a Assembleia. Quem julga é o Legislativo. É só aparecer. De qual instrumento dispõe o cidadão para realizar o controle de atos públicos? Tu vai controlar um ato público. O pessoal está sendo praticado um ato. Tu quer controlar esse ato, quer impedir a prática desse ato. Ação popular. Isso tu estuda em constitucional, tá? Não é administrativo, isso tu estuda em constitucional. Tá, beleza. Aqui eu não vou muito grande. Beleza. Vamos lá, vamos fazer as provas do DEAP. DEAS, depois a gente faz as questões de improbidade. Então vamos lá, prova do DEAP 2013. Seguindo a número da questão, tá? A gente está trabalhando com gabarito preliminar. Tá? Eventualmente alguma questão pode ter sido anulada. Assinale a alternativa correta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração indireta. Empresa pública e sociedade é da indireta? É. Assim como autarquia e fundação. Essas duas são pessoas jurídicas de direito privado? Tá, vamos pular. B. As fundações públicas integram a administração direta e as fundações privadas a indireta. O que está errado na B? Na B está errado tudo. Tá, é o tipo tudo. A fundação pública integra a indireta e a fundação privada não integra nada. É iniciativa privada. Então está muito errada a B. Ela não tem um erro, ela tem dois. A administração indireta é composta por secretarias de Estado, autarquias e fundações. Espera aí. A fundação compõe a indireta? A secretaria é direta. A autarquia e fundação está certo. Na prática, não há diferença entre a administração direta e a indireta. Porra, tão de putaria, né? As autarquias em regime especial
não são consideradas entes da administração pública estadual. Autarquia em regime especial, o que é isso? A ANA. As agências nacionais são autarquias sob o regime especial, que são a administração pública indireta. A alternativa correta, letra A. Nada de outro mundo. O pessoal ficou apavorado com a prova do DEAP de 2013. Meu, muito difícil, foi a que eu mais errei. Dentro da normalidade. Bem claros os erros. A primeira, que é da administração pública. A segunda, que tem diferença entre as duas. A C, Secretaria da Indireta. E a B é a mais errada de todas. Então vamos para a próxima. 42. A empresa pública é sempre privada. Sociedade de economia mista também é privado. Fundação é os dois. Que é os dois é a fundação. E a autarquia é público. Não é os dois, é um dos dois. Em relação à responsabilidade civil do Estado, a morte de detento dentro do estabelecimento prisional em razão de má conduta do servidor acarreta tudo a ver com o nosso concurso. Gosto de questão assim, tem tudo a ver. A exclusão da responsabilidade do Estado, uma vez que ele não pode ser responsabilizado por atos dos seus agentes. Peraí, artigo 37, parágrafo 6º. A administração pública direta, indireta de qualquer dos poderes... Não, desculpa. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiro, assegurado o direito de regresso, contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, tem responsabilidade, artigo 37, parágrafo 6º. A, fechou. 1, fechou. 2. A responsabilização civil do Estado é objetiva. Pois independe de culpa. Tá, a 1 eu sei que está errado. Quase eu matei, bateu na trave. Tirei a A, tirei a B, tirei a E, D, certo? Quase eu matei. A 2 está certo. A responsabilização civil do Estado é objetiva, pois independe de culpa. Responsabilidade da administração, tá? Essa aqui está ambígua, tá? Porque em regra é objetiva. Pode ser subjetiva por omissão do Estado. Mas falou em objetivo e a regra. C, 3. Ação de regresso contra o servidor faltoso pelos danos causados ao erário. Necessita de prova da conduta comissiva, que é quando ele faz do agente público? Ele pergunta em relação à responsabilidade civil do Estado. Em razão da... Ah, tá. Em relação à responsabilidade civil do Estado, a morte do detento dentro do estabelecimento prisional, em razão de má conduta do servidor. Então, em razão da má conduta, a responsabilidade é objetiva do Estado. 2 está certo, certo? 2 está certo. 3. A ação de regresso contra o servidor faltoso pelo dano causado ao erário. Pode entrar com regresso? Pode. Sim, complementar, independente de culpa ou dolo. Perfeito. Está incompleto, mas não está errado. Necessita a prova da conduta comissiva do agente? Precisa ser comissivo? Não, porque pode ser omissivo. Tudo do caput do 37 que matava, parágrafo 6. Caput não. Artigo 37, parágrafo 6. Em relação à administração pública, órgãos públicos, as secretarias de Estado exercem suas funções por meio... Peraí. Em relação à administração pública, órgãos públicos e secretaria. Órgão público, secretaria. Órgão, quando o poder público cria órgão, é desconcentração. Lembra? Cria órgão. CO, cria órgão. Quando ele cria um ente administrativo é CE. É descentralização. O que é outorga? Outorga é sinônimo de lei, é administração indireta. Não se explica isso aí porque isso a gente estuda em serviços públicos. O serviço público, ele pode ser prestado diretamente pelo poder público, tá? Quando ele cria um órgão, que é a desconcentração, e ele pode ser prestado através da descentralização. Nós não estudamos, mas essa descentralização pode ser por outorga ou delegação. A outorga é quando é através de lei, que é criar administração indireta. A delegação é quando transfere a um particular, através de uma licitação, mas a gente não estuda delegação e outorga, a gente não usa o termo outorga, porque eu só explico outorga e delegação quando eu falo de serviço ao particular, que é o diferencio da descentralização.
De acordo com o princípio do direito administrativo, ao administrador só é dado fazer o que as normas lhe permitem ou autorizam. A qual princípio faz referência? Tá, então vamos por partes. Eu tive a primeira, mais ou menos. A segunda, quase difícil. As duas, uma mãe, né? Delegação e legalidade, porra, eu não podia errar, né? Pessoal, qual é o princípio que dá as normas que permitem... Desculpa, ao administrador, que é o poder público, só é dado fazer o que a norma lhe permite ou autorize. Só pode agir dentro da lei. Qual é o princípio? Legalidade. Tu quer mais fácil que isso aqui? Eu não imagino. Tá? Porra, olha o que ele fez. Ele perguntou uma de administração pública, ele perguntou uma de responsabilidade civil, ele perguntou uma de administração pública também, descentralização e desconcentração, ele perguntou uma de princípio, agora ele veio com uma de poderes. Se ele perguntar uma de atos, ele perguntou um de cada ponto. Ou controle. Aí ele perguntou de cada ponto. Aí fechou. Assinar a alternativa correta em relação aos poderes administrativos. O poder vinculado impõe ao gestor a atuação de acordo com os limites legais. O vinculado é quando age dentro da lei? É, vinculado ou regrado. Pode ser. O poder de polícia se materializa no controle que a administração faz sobre os seus servidores. Espera aí, o poder de polícia é quando eu restringo o uso, o gozo de bens individuais em prol da Não tem nada de administradores. Faz sobre os seus servidores. Não. Controle, servidor é controle interno. A possibilidade de punição no âmbito interno da administração caracteriza pelo poder hierárquico. Punição interna, poder hierárquico. Certo ou errado? Punir o subordinado, não é hierárquico? Não, não é disciplinar. Cuidado, eu falei um monte de vezes. Tudo em relação a superior e subordinado é hierárquico, a não ser punição, porque é disciplinar. O escalonamento interno, fudeu. Escalonamento, mas beleza, interno, da administração que permite o controle, a coordenação, a correção das atividades internas na estrutura da administração. Denomina-se poder disciplinar. Qual é esse poder? Hierárquico, é tudo interno. Virou. Trocou, CD. O poder discricionário autoriza a administração pública de agir conforme o seu entendimento, de oportunidade e conveniência. O poder vinculado impõe ao gestor a atuação de acordo com os limites legais. O poder discricionário autoriza a administração pública a agir conforme o entendimento de oportunidade e conveniência. Então, o poder discricionário autoriza o administrador público a agir conforme o seu entendimento de oportunidade e conveniência. Vamos lá para a questão. Prova DEAP 2013. Opa. Deixa eu pegar aqui certo da secretaria. Pois, exatamente. Eu falei que a gente ia olhar com gabarito preliminar. Tá? A 60 de processo penal está eliminada, tá? Foi anulada. A 60 de processo penal da prova do DEAP foi eliminada. Foi anulada porque eu corrigi ontem e tem isso aí. Mas eu faço com vocês todas. E aí a gente vê o gabarito. Deu algum problema, a gente vai no gabarito oficial. Agente penitenciário. Questão de número 45. Tá, 45 tá aqui. Deixa eu ver o gabarito. Edital. Cronograma. Gabarito definitivo retificado. Teve 2 gabaritos. Teve o preliminar, o definitivo e o definitivo retificado. Quer mais que essa? 3 gabaritos. Prova do DEAP, questão de número 45. Ele manteve letra A. Ele anulou a 6 e a 60 só. Manteve letra A. O poder discricionário autoriza o administrador público a agir conforme o seu entendimento de conveniência e oportunidade. Está certo. Ele vai agir com conveniência e oportunidade.
Não, mas com conveniência e oportunidade. O Eli Lopes Meirelles traz exatamente isso, mas vamos olhar aqui. Artigo 6. Deixa eu ver se tem algum comentário com essa questão. Tem comentário aqui, peraí, deixa eu só... Fala todo mundo. Item E. Se o servidor não agir de acordo com seu entendimento de oportunidade e conveniência, vai agir de acordo com qual entendimento? Tá? Não, tá certo, tá certo. Os comentários... Não, ó, a letra E não tem como estar correta, porque embora o poder discricionário viabilize a análise no caso concreto, a conveniência e oportunidade, tal discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. Mas a arbitrariedade é quando tu vai contrário à lei. Ó, existe um chamado poder arbitrário. Poder arbitrário é quando tu vai contra a lei. A gente não estuda porque não pede nos editais. Mesmo no poder discricionário, deve o gestor público observar os termos legais. O princípio da legalidade que orienta. O poder discricionário autoriza a administração pública a agir com conformidade com seu entendimento, de oportunidade e conveniência. O que a banca entendeu? Que o poder discricionário autoriza a administração pública a agir com conveniência e oportunidade, mas dentro dos limites legais. Para não anular a questão, essa foi a resposta da banca. Que é assim, ó. Se o administrador público agir simplesmente com a sua conveniência e oportunidade, ele pode ir contrário à lei. Aí viraria um poder arbitrário. Tá? Então, poder discricionário, a administração pública é livre para agir. Ela pode agir com conveniência e oportunidade, entre parênteses, dentro dos limites legais. Tá? Essa foi a argumentação da banca para anular a questão de número 45. Bem forçada a resposta. Estou vendo a resposta da banca, tá? Essa foi a resposta da banca. Analise a alternativa correta em relação à responsabilidade civil do Estado. Ele pediu duas responsabilidades civis. O Estado não pode ser responsabilizado por atos decorrentes do seu agente. Pode. O agente público causador do dano não pode estar demandado em via de regresso pelo Estado. O Estado sempre responderá pelos danos causados pelos administrados. O Estado, juntamente com o servidor causador do dano, arcará na proporção de 50% em cada um pelo prejuízo decorrente de sua atuação. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. Letra E. Tranquila, tranquila. Tranquila. Aqui não racha nada de responsabilidade. O Estado sempre responderá não. Só se for em serviço. A conduta do agente é em serviço. Aqui está errado, cabe ação de regresso, e está errado que o Estado é responsável. Fechou a prova do DEAP. Aquela anterior ali, 45, a chance era de 50% acertar. Tá? Então tu tinha que matar pelo menos 4. 4,5. Entre 4 e 5 tu tinha que acertar. Tá? Porque não é de outro mundo. Vamos ver a do DEAS. O recurso? Tu entra com recurso, tá? Eles vão analisar o teu recurso, uma comissão, não um examinador, uma comissão. Vamos supor, fiz o concurso. Fiz o concurso lá, a alternativa A e a E estão certas. Vamos supor que exatamente estão certas. A banca não anulou essa questão. Posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Posso? Tá, eu entrei com recurso, não foi anulado. O que eu posso fazer? Não entra com ação judicial. Não vale a pena. Vão comer teu dinheiro. O STJ se posicionou que o Poder Judiciário não se manifesta em relação de mérito de questão. Então nem adianta entrar com ação. Aceita que dói menos.
Se na tua prova do DEAP caiu uma questão lá de homicídio na prova de penal, aí pode entrar. Porque o homicídio não estava no edital. Eles pediram uma coisa que não estava no edital. O juiz facilmente olha que o homicídio não está no edital e acabou. Entendeu? Então, se perguntar uma coisa que não está no edital, anula a questão. O judiciário. E se tiver uma pergunta que todas estão certas, todas estão erradas, o judiciário nem analisa mérito. Ele não analisa mérito. Ele só analisa legalidade. Legalidade é perguntar uma coisa que não está no edital. É ilegal. Lembra do controle agora? Pessoal, o STJ se posicionou. Não adianta que o STJ não anula mérito. Exatamente. Vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, o DEASE pediu na prova de direitos humanos, se eu não me engano, a questão de número 79. 29, se eu não me engano. É alguma coisa com 9. Um tratado internacional que não estava no edital. O pessoal entrou com mandado de segurança e ganhou a questão. Quando estava para ir para o curso de formação, a FEPESE anulou a questão. Mas a FEPESE esperou chegar no curso de formação para anular a questão. Muita gente entrou com mandado de segurança e ganhou. Uma questão que era a prova de constitucional do escrivão da Polícia Civil. Pediu o prazo do mandado de segurança. Qual é o prazo do mandado de segurança? Para te impetrar o mandado de segurança existe um prazo. Qual é o prazo? 120 dias. O professor de constitucional falou? Falou. Isso não está na Constituição. Está na lei de mandado de segurança. Aí eu entrei com ação judicial, mas eu falei, tu vai perder, porra. O cara, não, entra. Então tá, quer dar o dinheiro, então dá para mim. Peguei a grana e entrei com ação, mas falei, tu vai perder. Por quê? Porque no edital estava assim, ó, remédios constitucionais, mandado de segurança. Embora não pedisse a lei, ele falava o quê? Mandado de segurança. E foda-se, o juiz nem analisou. Disse que não era competente e acabou. Entendeu? Então pronto. Não tem muito. Então vamos para a prova do DEAS. Assinar a alternativa correta em relação à administração pública. É parecida. É parecida a 45 do DEAP. É bem parecida. 41. Órgãos que compõem a administração pública direta não possuem personalidade jurídica. Órgãos. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito público e controle acionário do Estado. Certo ou errado? Errado. Empresa pública é privada a personalidade jurídica. É privado. Nada a ver. Sociedade de economia mista com capital integralmente público. Já nem leio, velho. Sociedade de economia mista com capital todo público, tá louco? É mista a sociedade? Como é que é tudo público? Possui personalidade jurídica de direito público. 2 erros. O capital nunca é todo público e a pessoa jurídica é direito privado. As autarquias e fundações públicas não possuem personalidade jurídica. Ah, para, né, velho? A autarquia é pública, a personalidade jurídica. E a fundação? Pública ou privada. A fundação é os 2. Não é os 2, é 1, 2, 2. Autarquia em regime especial, criado por lei, possui personalidade jurídica de direito privado. Pública, letra A. Pessoal, órgão, coração, pulmão, fígado, desenha até um boneco. Um órgão é uma pessoa? Então o órgão tem personalidade? Porra, tu me errar isso aí, tu quer me fuder, né? Porra, órgão não é pessoa, órgão não tem personalidade. Não é difícil, pessoal. É que geralmente tu cria uma barreira, não é difícil administrativo. As questões são tranquilas. Não é uma coisa de outro mundo. Não fica tranquilo, porra. Em relação à administração pública, autarquia e fundação exercem sua função por meio de... Porra, praticamente igual a prova até agora, das duas. Mesmo nível. Descentralização. Olha que coincidência da porra. Na outra foi desconcentração e nessa foi descentralização. Prova feita junto, tá? O pessoal estava fazendo junto a prova, mesmo horário. Estava fazendo junto em 2013. Dia 15, 16, 17, dia 10 de novembro de 2013. 10 de novembro de 2013 o pessoal estava fazendo a prova. Em matéria de servidor público, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto de... Para, né, velho? Essa é uma mãe. 2 de professor, 1 de técnico científico e outro de professor, e 2 da área da
Saúde, desde que haja compatibilidade de horários. Essa é mãe. Até agora a gente está só no 37. Até agora, ó, ele pediu uma de agentes, ó, pediu uma de agentes. Já mudou. Do EAP não pediu agentes públicos. Princípio. Pediu princípio igual. De acordo com o princípio do direito administrativo, não mais se admite que o administrador e seus servidores públicos tenham atuação insatisfatória. Assim, o servidor público deve buscar resultados satisfatórios, elando pela boa qualidade da ação administrativa. Qual princípio refere-se? Eu acho bonito esses textos, cara. Eu admiro os examinadores de concurso, que os caras tiram uns textos, umas ideias, que às vezes eles tiram, né? Porra, eu acho bonito para falar o princípio, principalmente quando ele fala de princípio. A gente coloca umas coisas bonitas para retratar o princípio. Falou em satisfatório, agora para ficar satisfeito, ficar melhor, é eficiência. Qual instrumento dispõe o cidadão para... Ah, é o mesmo, porra. Perguntou a mesma. Não tem problema, o horário era diferente. O horário era diferente. Repito para vocês, eu não li a prova, pessoal. Foi Ctrl+C, Ctrl+V. Eu peguei e comecei a colocar as questões para a gente fazer junto. Sem ler. Estava botando sem ler. Qual é a ação? Popular. Mesma questão. Qual é a ação, qual instrumento dispõe o cidadão para realizar controle de atos públicos? O ato que o poder público tem, eu posso controlar o ato. Eu entro com uma ação, eu não, né? Entra com ação para impedir esse ato. É ação popular. Isso eu aprendo no constitucional, não é no administrativo. Oi? Sim, artigo 5º. Isso aprende constitucional, não tem nada a ver com a pergunta de administrativo. Assinar a alternativa correta em relação ao ato. Olha, ele perguntou de ato. DEAP não perguntou ato. Ele perguntou no DEAS. Todo ato administrativo é executável. A anulação do ato administrativo retira do mundo jurídico todos os efeitos desde a sua criação. O ato administrativo, mesmo que conflite com o princípio legal, terá eficácia em razão da presunção de legitimidade. Apenas o Poder Judiciário pode revogar um ato. A administração pública jamais poderá revogar ou anular um ato, em decorrência do princípio da segurança jurídica. O que está errado? Errado. Vamos lá para errado. Errado. É certo, mas eu quero errado. Cadê os errados? Não, me dá. Primeiro eu quero uma errada. Fala uma errada. Não é autoexecutável, tá? Apenas o Poder Judiciário pode revogar? Primeiro, o Poder Judiciário pode revogar? Ali está apenas, mas o Judiciário pode revogar? Não, eu perguntei outra coisa. Aqui fala apenas. O Judiciário pode revogar junto com a administração? Não, o Judiciário não revoga. Não esquece isso. Isso é importantíssimo. Porque a revogação retrata a matéria de mérito. Então o Judiciário não pode revogar, porque ele não trabalha com mérito, trabalha com legalidade. O Judiciário anula. A administração anula e revoga. Anula e revoga. Mas ele só anula por... Ilegal. Ilegal, sim. Provocação. Então assim, ó. Apenas o Poder Judiciário poderá revogar. Está errado porque não tem nada que apenas ele pode. E segundo, que ele não revoga, ele anula. Está errado pelo seguinte. A administração pública não pode revogar e nem anular? Claro que ela pode. Ela pode os dois. Revogar por discricionariedade e anular por ilegalidade. C. O ato administrativo, mesmo em conflito com o princípio legal, ou seja, ilegal, terá eficácia? Claro que não. Se ele não é legal, ele não tem eficácia. Ele é ilegal, ele é anulado. O ato administrativo é autoexecutável? Não. Opa, não. Esse controle está com problema sexual comigo. Para que eu não me perdi todo. Pronto. DEASE 2016. Essa é boa para a gente comparar o nível de 3 anos que é a nossa realidade. A nossa realidade, porque assim, ó, eu te garanto agora, com plena convicção, sem medo de errar, a prova do DEAP não sairá em 2018. A prova. Eu te garanto que a prova não sai em 2018, só sai em 2019. Por quê? Porque se sair o edital da primeira semana de novembro, demora 60 dias. Pega a primeira semana de janeiro. Entendeu? Pessoal, quantos dias para inscrição? Aqui é 60.
Não, dias para inscrição, 30. Até homologar com toda a confusão, é 2 meses. Então, se ele sair um edital, semana que vem é feriado, porra. Vai ser na outra. Lá pelo dia 6, já jogou para o primeiro domingo de janeiro. Então, hã? Sim, aí vamos botar que ele joga lá pelo dia 6, que ele não vai soltar o edital, tipo, de quinta-feira, que é véspera do feriado, deve ser na segunda. Se ele jogasse lá dia 5, dia 6, a prova vai ser no primeiro domingo de janeiro. Não dá tempo antes. 30 dias só de inscrição. Tá na lei do servidor, lembra? Porque é o seguinte, sai o edital. Tem que ser 30 dias de inscrição. Só que o problema, tu te inscreveu. Homologação, recurso, entendeu? Tem tudo isso. Local de prova, candidato vaga. Demora 30 dias só para eles se organizarem. Não tem. Mas eu te garanto que eu só vi um concurso até hoje tem menos de 60 dias. Foi um concurso para delegado. Foi 57 dias. Só. Todos esses anos que eu dou aula. Só um aqui no estado, menos de 60. Foi 56 ou 57 dias. O resto, tudo mais de 60. Eles botaram 50 e poucos. Concurso aqui, seria o perfeito pra gente fazer um concurso. Tá, vamos pro DEAS. Vamos fazer um comparativo, né? E agora eu posso comparar com 3 anos depois, que vai ser a mesma coisa do DEAP 3 anos depois. Então dá pra te comparar legal com a civil. Conselho para comparar com a civil. Civil é 2000... A civil foi praticamente 2017, foi praticamente esse ano, pessoal. Foi no último domingo antes do Natal. Praticamente esse ano a prova. Foi um domingo antes do Natal. Praticamente esse ano. Assinar a alternativa correta sobre a autarquia. A sua criação constitui um exemplo de desconcentração do serviço público. Descentralização. Autarquia, ente administrativo. Descentralização. Possui personalidade jurídica. Possui autarquia? Possui. Patrimônio e renda e receita própria para executar atividades típicas da administração pública. C. Quando revestida sob a forma de uma secretaria estadual, não tem personalidade jurídica própria. Uma secretaria? Mas é autarquia. Somente poderá ser constituída para a execução de fins religiosos, morais, culturais e assistencial. Ao adquirir personalidade jurídica de direito privado, passa a integrar a administração indireta. Mas privado? Se ela é pública, como é que é privado? A autarquia é pública, então ela nunca vai passar a ser privado. Falou em autarquia, tu lembra de quê? Tu tem que lembrar de uma. Não, pessoal. A chave é tu lembrar de uma. A autarquia, tu lembra de uma grande, né? Vamos lembrar da nacional. Não, uma autarquia nacional, INSS. Tu sempre lembra, porque se tu não lembrar as características, tu lembra do INSS. Fundação, tu lembra do quê? Tu falou lá. O IBGE, pátio, pode ser IBGE. E estatal. Banco. Estatal é banco. Aqui o Comprações é o Banco do Brasil, então é na sociedade. A outra é a Caixa. É INSS, IBGE e banco. Aqui, ó, lembrei do INSS. Tá, mas eu não consigo descobrir que personalidade jurídica ele tem. O INSS não cuida religioso, moral, cultural e assistencial. Tá, entendeu? Então, para tentar, o bom é tu saber o que é, mas se tu não lembrar, pelo menos um exemplo. Dentro da normalidade é 41. Tá, tudo não tem nada de anormal na 41. Assinar a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do Estado. A demonstração da culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento danoso não exclui a responsabilidade civil do Estado. Exclui. A responsabilidade civil do Estado somente restará caracterizada quando a vítima demonstrar que o dano é decorrente da omissão ou da falta de prestação de um serviço público. Independente de culpa ou dolo, o Estado deverá propor ação regressiva contra o agente público, causador do dano ao terceiro. Não, depende de culpa ou dolo do agente para entrar com a ação de regresso, para indenizar.
O servidor público não poderá ser responsabilizado pessoalmente pela prática de ato que causar dano ao terceiro. Ele pode ser responsabilizado? Pode, pode. O Estado não será responsabilizado civilmente quando o agente público particular do ato ilícito contra terceiro fora do exercício das suas atribuições. O Estado não será responsabilizado, porque ele é responsável por atos dos seus agentes em serviço. Letra D, o servidor público não poderá ser responsabilizado pessoalmente. Ele pode. Tu pode entrar com ação contra o servidor também, se tu quiser. Um dos dois. Depende de culpa ou dolo. A responsabilidade civil do Estado somente restará caracterizada quando a vítima demonstrar que o dano é decorrente da omissão. Pessoal, a responsabilidade do Estado é independente de culpa ou dolo. Basta o quê? O dano. Então, eu, vítima, para entrar com ação contra o Estado, eu preciso demonstrar a culpa ou dolo do agente? Não, basta a conduta dele. Demonstrar que o dano é decorrente da ação ou da falta de prestação de um serviço público? Não, somente está errado. Não é somente em relação à falta do serviço público. Pode ser em razão da conduta do agente. E está errado porque é causa que exclui a culpa exclusiva da vítima. Tem coisa em edital do concurso que não dá para entender. Às vezes tu pega o edital de administrativo e está assim, ó, servidores públicos, provimento, nomeação, né, vacância, ele não fala de onde é. Só que, como eu estou fazendo um concurso estadual, a gente estuda a lei estadual. Tá, 6745/85. Então, olha que interessante. Ele fez uma pergunta que está a resposta na 6745, na lei do servidor público, e fez a pergunta na prova de administrativo. Assinale a alternativa que indica corretamente a situação jurídica que fica o servidor quando extinto o seu cargo ou declarada a sua desnecessariedade. Ele fica em disponibilidade. Aonde está isso? Na lei do servidor. Entendeu? Ele perguntou uma coisa na prova de administrativo porque ele pergunta servidor público, né, aposentadoria, vacância, nomeação, posse, provimentos, tá? Mas a resposta está na lei do servidor. Então, beleza, tranquilo. Ó, repetiu uma de serviços públicos, agentes públicos. Assinale a alternativa correta em relação ao cargo público. O servidor público poderá acumular cargo remunerado sempre que entre eles houver compatibilidade de horários. É 2 de professor, 1 de técnico ou científico e outro de professor, e 2 da área da saúde, se houver compatibilidade de horários. Ou seja, ele pode acumular estes se tiver compatibilidade. O que fala na questão? Sempre. Qualquer cargo tu pode acumular, desde ter compatibilidade de horários. Não. Tu só pode acumular esses que eu exemplifiquei, se tiver compatibilidade. O cargo em comissão de livre nomeação e exoneração somente poderá ser provido por servidores estáveis? Claro que não. Alguém de fora da administração pode ser nomeado por cargo em comissão? Pode. O servidor público estável não poderá ocupar cargo em comissão? Ele pode. Tanto é que eu sou estável e fui nomeado por um cargo em comissão, eu não preciso fazer o quê? Exame de saúde. Uma vez que a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, tem nada a ver, tu pede um afastamento. O servidor público nomeado para o exercício do cargo em comissão será automaticamente exonerado? Meu Deus, se tu é nomeado para um cargo em comissão, tu é afastado do teu cargo efetivo. E tu ocupa o cargo em comissão. O erro é assim, ó, o servidor público poderá acumular cargos remunerados. Sempre que houver compatibilidade de horários, não. Ele pode acumular cargos de 2 de professor, 1 de técnico ou científico e outro de professor, e 2 da área da saúde, se houver compatibilidade de horários. Então ele pode acumular esses casos com a compatibilidade. Do jeito que está aqui, eu poderia ser médico e advogado. Eu poderia ser agente prisional e advogado, desde que tenha compatibilidade de horários. E não pode. Tipo assim, ó, eu posso ser policial civil e agente prisional? Mas o plantão é diferente. Na Polícia Civil, tipo, essa semana agora foi na segunda e no DEAP foi na quarta. Não pode. Mas do jeito que tá ali, poderia. Porque tem compatibilidade. Exatamente. Baita pegadinha. Tanto é que eu abri logo porque a galera caiu na A. É correto afirmar sobre o ato administrativo. Pediu o ato no DEASE 13, pediu o ato em 2016. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo podem praticar atos administrativos? Pode. Mas vamos ler o resto, né? Que está muito fácil. Apenas a pessoa jurídica de direito público pode praticar atos? Não. Privado pode. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista pode. O ato administrativo não pode ser objeto de controle judicial?
Pode, se for ilegal, o judiciário vai controlar com remédios constitucionais. O ato administrativo discricionário dispensa a motivação? Todo ato tem que ser motivado, o princípio da motivação. O ato administrativo não exige forma específica? Tem que ter uma forma. Tá? E regra a forma escrita. Lembra, fico mofo? Finalidade, competência, motivo, forma e objeto. Então o ato tem que ter forma. Nada de outro mundo. Assinale a alternativa que indica corretamente o poder que dispõe a administração pública para conter o abuso do direito individual. Não está redonda essa daí. Mas tu vai ter que dar uns poderes aí. Tu vai ter que fazer uma analogia nos poderes. Ó, autotutela, o poder público revê os seus próprios atos. Discricionariedade, ele tem uma liberdade de atuação dentro da lei. Ele age com conveniência e oportunidade. Regulamentar é o poder de quem? Do chefe do executivo para dar fiel cumprimento à lei. Hierárquico é do chefe para com seu subordinado, para delegar, avocar funções, para rever os atos dos subordinados. E de polícia é restringir o uso, o gozo de bens individuais em prol da coletividade. Esse é o conceito dos 5. Você vai ter que encaixar aonde fala, dispõe a administração pública para conter o abuso do direito individual. Letra A, polícia. Porque ele restringe o uso, o gozo de bens e direitos individual em prol da coletividade. Tu está abusando do teu direito, ele pode restringir o teu direito. É o poder de polícia. Abre lá pra gente a apostila, pra gente fazer umas questões de improbidade, já que a gente tem tempo. Aponte a alternativa correta. Não estão elencados dentre os sujeitos passivos do ato de improbidade as empresas incorporadas ao patrimônio público e entidades para cuja criação, custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Certo ou errado? Não estão elencados como sujeito passivo entidades cuja criação, custeio erário concorra com mais de 50%. São sujeito passivo também. Estão, não importa. Não são considerados agente público para fins da lei de improbidade os empregados de empresa pública e sociedade de economia mista. Quem trabalha em empresa pública e sociedade de economia mista não é agente público para fins de improbidade. Certo ou errado? Errado. Todo aquele que exerce o cargo, emprego ou função pública, com ou sem remuneração. Constitui pressupostos de improbidade que aponte enriquecimento ilícito, necessariamente o prejuízo erário. Para ter enriquecimento tem que ter prejuízo erário. Não, eu recebi uma propina para fazer alguma coisa, não fiz porra nenhuma. É enriquecimento ilícito. É ato lesivo? Não. Configura ato de improbidade administrativa. Adquirir para si ou para outro em exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública. Bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente. Certo. Isso é enriquecimento ilícito. Está no artigo 9º, inciso 6º ou 8º. Considere. Em julgamento do MADIM, ação direta de inconstitucionalidade, o STF considerou inconstitucional a norma de lei ordinária que determinou que a ação de improbidade seja proposta perante o tribunal competente para processar e julgar criminalmente auditores com prerrogativa de foro. Ou seja, os caras tinham a prerrogativa de foro, tipo um prefeito. Ele entrou com uma ação dizendo que ele não tem que ser julgado pelo juiz de primeiro grau, e sim pelo Tribunal de Justiça. O STF diz que é inconstitucional isso aí, ele tem que ser julgado pela justiça, pela vara civil. Porque, embora a prerrogativa de foro é na vara criminal, e o processo de improbidade é na vara civil. Isso foi o entendimento do STF. Por quê? Qual foi a justificativa para o STF julgar assim? O STF decidiu que os agentes políticos, por já estarem regidos por normas especiais de responsabilidade político-administrativa, não se submetem ao regime de responsabilidade da lei de improbidade. Alternativa A. A proposição e a razão são verdadeiras, mas a razão justifica a proposição. Alternativa A. As duas são verdadeiras, a razão justifica a proposição. Alternativa B. A proposição e a razão são verdadeiras, as duas são verdadeiras.
mas a razão não justifica a preposição. A proposição é verdadeira e a razão é falsa. A proposição é verdadeira e a razão é falsa. A proposição é falsa e a razão é verdadeira. Filho da puta, né? Não é nem difícil a questão, é que não dá para entender a pergunta. A proposição e a razão são falsos. As duas são falsas. Então vamos lá. Primeira coisa. Primeira pergunta. O primeiro ponto que ele fala, que é a razão. O STF diz que é inconstitucional a ação para prerrogativa de foro de pessoas que têm esse direito, porque o processo corre na vara civil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Segundo, o STF decidiu que os agentes públicos, por já estarem regidos por normas especiais de responsabilidade política e administrativa, não se submetem ao regime de responsabilidade da lei de improbidade. Os agentes políticos, por terem um regime especial, não se submetem às normas da lei de improbidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A pergunta é agora, eu estou entre A e B. As duas são verdadeiras. Fechou. A razão, que é a história lá do STF dizer que é inconstitucional, e a razão, a preposição que diz que em relação a agente político tem uma norma especial, uma justifica a outra ou não justifica? A razão diz o seguinte, diz que quem é agente político não tem direito a foro privilegiado, porque o processo corre na vara civil. Isso está na razão. Não, na proposição, que é a primeira. A razão diz o seguinte, que agentes políticos não são sujeitos às normas de improbidade. Um tem a ver com o outro? Um diz que o agente político não tem direito à prerrogativa de foro. E o outro diz que os agentes políticos não terão direito, não são sujeitos às normas da lei de improbidade, porque tem um regime próprio. Por que fala isso? Porque tem um agente político, que é o vereador e o prefeito, que são julgados pela lei de improbidade. Um tem a ver com o outro, não? Tem ou não? Não, não tem. Não. Ele quer saber o seguinte, a proposição, vou botar vereador, vou botar prefeito, tá? A proposição, não pode alegar prerrogativa de foro em processo de improbidade, porque a prerrogativa em processo criminal. Entendeu, prefeito? Então está julgado na vara civil. Razão. Os ministros de Estado, como o presidente, o governador, não se submetem à regra de improbidade, porque eles têm um regime de legislação própria. Então, o motivo de ser dado isso aqui pelo STF não tem nada a ver com outra decisão. Então, as duas são verdadeiras, mas a razão não justifica a preposição. Letra B. Claro que uma questão dessa é fodida, é para auditor. É para auditor. Essa questão é difícil. Vamos para 3. Baixa. Procurador, não. Vamos botar uma de escrevente. Escrevente. Pronto, vamos fazer essa de escrevente. Essa de escrevente. Para a gente fechar, para a gente ir embora. Escrevente para a gente ir embora. Vamos pegar uma para a gente ir embora. Vamos lá. Em apuração de preliminar verificaram que o servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável por supervisionar as obras do fórum, utilizou em obra particular de construção de sua residência de veraneio, máquina, equipamento ou material que encontrava à disposição da construção do fórum. Tinha um trator lá para construir o fórum e ele usou o trator para limpar a casa dele. Nos termos da lei. O servidor, ele praticou improbidade? Praticou. Ele praticou o quê? Enriquecimento, ato lesivo ou ato contrário? Enriquecimento. Ato de improbidade administrativa previsto expressamente com a lei como ato de enriquecimento ilícito. Letra A. Então assim, ó, pessoal, fizemos as questões, fechamos todo o edital. Vou deixar bem claro para vocês, tá? Não gosto de negócio de enrolar os outros. Em relação a isso, né? Outras coisas enrolam. O teu edital do concurso de Direito Administrativo do último concurso. Organização do Estado, administração direta, indireta,
descentralização, desconcentração. Princípios da administração, legalidade, personalidade, moralidade. Agentes públicos, tá? Acumulação de cargo, agente político, servidor público, particular em colaboração com o poder público, lembra? Direitos e tal, férias, associação sindical, mandato eletivo, aposentadoria, responsabilidade civil do Estado, poderes, atos e controle. Isso é do último edital, esses 7 pontos. Nós fizemos a prova, vocês viram que caiu tudo ali dentro. Improbidade não caiu no último, mas já pediram. Então, o que eu te aconselho a estudar? Estuda tudo o que eu falei, exceto improbidade. Não estuda improbidade ainda, porque não caiu no último. Mas como eu tenho essa prerrogativa de tempo, eu expliquei improbidade porque já caiu. Tá? Na parte de legislação, a gente vai tentar concluir amanhã o conteúdo programático. Tá faltando as 2 leis específicas do DEAP. Beleza? Então, desejo a todo mundo uma boa noite, um abraço e até amanhã.